Amados, toda ideia nova nasce simples. No instante em que surge, ela ainda repousa intocada, como uma semente que ninguém ainda regou. Mas basta que comece a circular entre as pessoas para que cada uma a receba à sua maneira, colorindo-a com as cores da própria alma. E é então que percebemos algo profundo. A compreensão nunca será igual para todos, porque nenhuma consciência é igual à outra. Cada ser carrega dentro de si um mundo inteiro, formado lentamente ao longo de um caminho que só ele percorreu. Aquilo que determina como cada um entende a vida é o conjunto inteiro daquilo que ele é. Mesmo dentro de um grupo onde tantas coisas parecem semelhantes, existe em cada criatura um sistema único, irrepetível, tecido pelas experiências de muitas e muitas existências. Somos o resultado vivo de tudo o que já vivemos. Cada passagem por esta escola terrena depositou uma camada nova sobre a consciência da alma, e ainda que os véus do esquecimento cubram as lembranças das vidas passadas, nada se perde dessa imensa bagagem que atravessa o tempo e transcende o próprio túmulo. No momento certo, esse conhecimento adormecido desperta e se ajusta às situações do dia a dia, guiando-nos por dentro, mesmo quando não percebemos. Não há duas consciências iguais em todo o universo. E só isso já bastaria para compreendermos por que as opiniões serão sempre individuais, ainda que se pareçam dentro de um contexto mais amplo. O verdadeiro encontro entre dois pontos de vista só acontece quando há coerência de ambos os lados, quando as partes se dispõem a encontrar um meio-termo sereno. Fora disso, o que existe são vozes paralelas, cada uma falando a partir do seu próprio mundo interior. Observe como começa qualquer debate. No início, todos parecem ter uma noção comum do tema. Tudo se mostra tão evidente, tão fácil de resolver, mas basta o assunto ser colocado em discussão para que a aparente simplicidade se desfaça. À medida que cada um expõe a sua visão, a confusão se instala, e a solução, que parecia tão próxima, recua para longe. Aquilo que se julgava resolvido revela-se cheio de arestas, e a concordância se dissolve no ar. E se cada um insistir em resolver tudo apenas à sua maneira, o conflito torna-se inevitável. Esse pequeno exemplo nos ajuda a compreender o grande momento que a humanidade atravessa. Depois de incontáveis existências, depois de centenas e até milhares de passagens por este mundo, cada alma carrega consigo uma bagagem preciosa, onde guarda tudo o que viveu, aprendeu e compreendeu, segundo aquilo que experimentou ao longo do seu caminho. Muitos podem ter cruzado os mesmos trechos da estrada, mas não existem dois caminhos exatamente iguais. Não há como ter vivido as mesmas situações, da mesma forma, no mesmo instante interior. E por isso o aprendizado de cada um é único, intransferível, sagrado. E eis que chegamos ao final de um longo ciclo. As consciências agora se voltam para si mesmas e podem, enfim, avaliar a bagagem da alma. Cada uma tem suas histórias para contar, suas vitórias silenciosas, suas quedas e suas reerguidas. É um momento de grande confraternização, todos reunidos ao fim de uma longa jornada. Quantas histórias extraordinárias! Seriam necessárias eras inteiras para que cada alma narrasse tudo o que aprendeu. Mas o tempo se mostra curto, e então surge o impulso humano de querer contar a própria história, sem prestar ouvidos à história dos outros. É como se a antiga torre de Babel se reerguesse dentro de cada coração. Cada um fala, mas poucos escutam. Cada um acredita estar com a razão, porque se apoia apenas naquilo que viveu. E as discussões crescem sobre qualquer assunto, pois numa discussão a tendência é que cada um aceite somente a sua própria versão dos fatos. Esquecemos-nos de que a verdade do outro
também é fruto de um caminho legítimo, percorrido com esforço. O encerramento de um grande ciclo coloca todas as almas na mesma roda. São multidões de seres reunidos no ponto final de um longo tempo de provas. E aqui cada um dependerá do seu próprio aprendizado, pois é esse aprendizado que determinará a condição da sua consciência. A vibração mais elevada, conquistada com sinceridade e trabalho interior, conduz a alma a uma nova etapa, um mundo mais leve, livre das dificuldades enfrentadas na fase anterior. Não se trata de prêmio concedido por favor, mas de florescimento natural daquilo que foi cultivado por dentro. Existe em quase todo ser humano uma necessidade enorme de expor o que acredita ser o melhor para os outros. Mas ele esquece que suas experiências serviram apenas a ele, pois cada um teve também as suas próprias vivências. Cada alma fez o seu aprendizado conforme aquilo que experimentou. Por isso não há consenso possível em muitos assuntos. Mas pode haver algo ainda mais belo do que o consenso. Pode haver compreensão. Compreender é entender que existem muitos caminhos que levam ao mesmo ponto e que o que verdadeiramente importa é chegar. Se você caminhou pelas montanhas, foi a sua experiência única que o conduziu ao destino. Outro escolheu as planícies e os lagos, e também chegou. E todos os que chegaram estão prontos para receber as chaves de uma nova etapa da vida. As discussões tornam-se desnecessárias entre os que já alcançaram o cume. O que resta, talvez, são lamentações daqueles que se desviaram pelos atalhos, que evitaram as provas que somariam pontos preciosos à sua jornada e que agora gostariam de justificar o que ficou pelo caminho. Lembre-se sempre, a opinião do outro fala dele e não de você. Ninguém pode falar por você, porque a sua história não foi vivida por mais ninguém. O outro pode emitir conceitos, mas apenas aqueles nascidos das próprias experiências. Não entregue um só minuto do seu tempo precioso a quem insiste em convencê-lo de que a história dele é mais verdadeira que a sua. Apenas sorria por dentro, dê de ombros com serenidade e siga em frente. Quem caminhou com esforço não precisa provar nada a ninguém. A sua história já está escrita nos registros eternos da vida, acessível ao infinito dos universos, e jamais será apagada. E é isso que verdadeiramente importa. O vencedor não precisa dar explicações. Ele apenas saboreia, em silêncio, a doçura da sua conquista. Os fortes nunca impõem a própria força, porque a força verdadeira não tem necessidade de se mostrar. Ela simplesmente é serena e segura, como uma montanha, que não precisa anunciar a própria altura. O ponto de vista de cada um é a sua própria consciência, e ela é única, intocável, sagrada. Por isso, opinião não se discute, e tampouco deve ser imposta. Se ela é importante para você, guarde-a com carinho no coração. E se não for, ninguém a tomará para si. Que cada um siga o seu caminho em paz, sabendo que todos os rios, por trajetos diferentes, desaguam no mesmo oceano de luz. Olá a todos.